Fala pessoal, vamos agora ao exercício 19 do capítulo 1 do livro do Halliday, a 11ª edição. Um exercício bastante interessante em que nós vamos estimar o raio da Terra, tá? Em uma situação comum, olha só. Suponha que você esteja deitado numa praia perto do Equador, olhando para o pôr do sol, o oceano está calmo e você dá início ali a um cronômetro assim que o topo do sol desaparece. Então você está ali deitado, assistindo o pôr do sol, e aí você fica ali deitado, o oceano está calmo, então só para dizer que está ali no mesmo nível. Você está perto do Equador, para dizer que você está ali perto do que seria a circunferência da Terra se ela fosse perfeitamente esférica. Então, nessa situação, você vê o pôr do sol, tá? E quando o sol desaparece ali, o último raio de sol, você dá início ali a um cronômetro. Daí o que você faz é, você estava deitado, você se coloca de pé e aí você tem uma altura aí ou a altura dos seus olhos aí, né? Ou a sua altura, desprezando aí o topo ali da cabeça até os olhos. A sua altura é de 1,70 m, tá? Então você está olhando ali novamente para o sol, porque você estava deitado, você deixou de ver. Começou ali o cronômetro, você se levanta, você volta a ver o sol. E aí você vai parar o relógio assim que ele desaparece novamente. Então você vai medir esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo ele me deu. Ele disse que é um ΔT de 11,1 segundos. E aí ele me pergunta qual é o raio da Terra. Bom, como é que eu vou descobrir o raio da Terra a partir dessa informação? Bom, vamos fazer um esquema aqui do que acontece nessa situação. Eu estou aqui, vamos imaginar aqui que eu estou no Equador, tá? Eu fiz uma seção transversal aqui da Terra. A gente está vendo aqui alguém em pé, representado por esse bastãozinho preto aqui. Veja que na situação inicial seria como se eu estivesse ali deitado, tá? Então eu estou deitado, então eu traço uma tangente ao Equador aqui, passando pelo ali o último raio de sol, né? O topo do sol. Então nessa situação eu estava deitado, dei início ao relógio, me coloquei de pé, aí eu passo a ver, né? Passo a ver aqui o sol, tá? Veja só o que acontece. Ao longo desse ΔT de 11,1 segundos, o que acontece é que a Terra vai girar. Vou considerar que o Sol permanece praticamente parado, tá? Vai se movimentar muito pouco com relação ao movimento de rotação da Terra. A Terra vai rotacionar e aí o que acontece? Aqui eu deixei aqui a situação anterior, tá? Mas a Terra rodou, o Sol vai continuar aqui nessa posição, e o que acontece é que depois de um tempo, ó, eu vou deixar de ver de novo o Sol, tá? Agora em pé, deitado, eu estava nessa situação, deitado eu estava aqui, deixei de ver o Sol, me levantei, comecei a ver o Sol, mas aí a Terra girou, e aí eu deixo de ver o Sol depois de um ΔT de 11,1 segundos. O topo dele aqui desaparece depois que a Terra gira um pouquinho, tá? Aí, olha só aqui no desenho. Nessa situação aqui com a Terra girada, eu desenhei aqui do centro da Terra até a tangente, essa segunda tangente, essa tangente verde aqui, eu tenho o raio da Terra, tá? Num ângulo de 90 graus, que são a propriedade de quando o raio de uma circunferência, né, ela se encontra com uma tangente, forma um ângulo de 90 graus nesse ponto. Tá? Aqui eu também tenho o raio, mas a minha altura, ou a altura da pessoa ali. Depois, se você quiser, pode fazer até essa estimativa você mesmo quando estiver ali numa praia,
De preferência ali perto do Equador, mas seria interessante fazer em outras praias também para ver o resultado. Olha só, aqui eu tenho o raio mais a altura. Tá? Estou exagerando, obviamente, a altura aqui para efeito do desenho. O raio da Terra é muito maior que a altura de uma pessoa de 1,70 m. E eu tenho uma distância entre essa tangente e aqui o olho da pessoa, tá? A altura da pessoa. Vamos desprezar essa distância mínima aqui. Tá? Então fica aqui a raio mais altura. A pessoa está olhando, deixa de ver o Sol aqui pela segunda vez e eu estou chamando de x a distância entre o ponto tangente aqui do raio de luz, ó, até o olho da pessoa. Veja se você concorda. Esse ângulo θ, que eu chamei de θ, é quanto a Terra andou em graus ou em radianos angularmente, né, no seu movimento de rotação. A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, tangente. Tangente de θ é igual a x sobre r. Maravilha! Quem que é θ? Bom, o θ eu consigo encontrar, porque o θ ele corresponde a uma regrinha de 3 aqui, né? Θ corresponde ao ΔT de 11,1 segundos, enquanto um ângulo de 360 graus equivale a um tempo de 24 horas, ou seja, a Terra ela dá uma volta em si mesma, ela rotaciona de 360 graus, ou 2π radianos, em quanto tempo? 24 horas, um dia. O ângulo θ, ele corresponde ao ΔT que eu medi, de 11,1 segundos, que corresponde aqui de quando eu estava deitado até a situação em que eu deixo de ver o Sol em pé. Bom, θ dividido por 360 graus é igual a 11,1 segundos dividido por 24. Vou transformar essa hora aqui em segundos. A essa altura você já deve ter decorado, né? 1 hora igual a 3.600, 60 vezes 60 segundos, né? Então, o θ vai ser 11,1, tem o segundo em cima, tem o segundo embaixo, cancela, cancela. 11,1 dividido por 24 vezes 3.600, e vou passar o 360 graus aqui, eu vou ter uma medida final de θ em graus. Bom, achei então que tangente de θ é x sobre r, cateto oposto sobre adjacente, e achei o θ. Então eu tenho θ, eu não tenho o x ainda, mas eu posso calcular. E eu quero o r. Então está me faltando só descobrir quem é esse x. Veja que por esse triângulo retângulo, eu tenho que r ao quadrado, cateto aqui, mais x quadrado, o outro cateto, é igual a hipotenusa ao quadrado. Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é r mais h. Tudo isso ao quadrado. R mais h ao quadrado é r ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2rh, mais h ao quadrado. Então, x ao quadrado, olha, corto r ao quadrado com r ao quadrado aqui, fica x ao quadrado igual a 2rh mais h ao quadrado. É o que eu escrevi aqui nessa linha. Como o raio da Terra é muito maior do que a altura da pessoa, se eu multiplicar os dois lados aqui dessa desigualdade por h, veja só o que eu obtenho. RH muito maior que h ao quadrado. Aqui, ó, eu estou dizendo que RH é muito maior que h ao quadrado. Imagine então 2RH. Vai ser muito maior do que a altura da pessoa ao quadrado. Então eu posso aproximar essa equação aqui, ó, como sendo x quadrado aproximadamente igual a 2RH. Por quê? RH é muito maior que o h ao quadrado. 2 vezes RH, então, é muito maior do que h quadrado. Então, eu posso aproximar. Vou deixar de ter uma igualdade, vou ter uma aproximação. X ao quadrado, que era o que eu queria, é igual a 2RH. R eu quero, H é a altura da pessoa, eu tenho. Voltando aqui na tangente de θ é igual a x sobre r,
Como eu tenho x ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado essa equação. Então fica tangente ao quadrado de θ igual a x quadrado sobre r ao quadrado. Então a tangente ao quadrado de θ vai ser, bom, eu não tenho exatamente o x, eu tenho uma aproximação de x, que é 2rh, de x ao quadrado, que é 2rh. Então a tangente ao quadrado de θ é aproximadamente 2rh dividido por r ao quadrado. R cancela, cancela. Olha só o que eu tenho agora. Tangente ao quadrado de θ é aproximadamente igual a 2h sobre r. Então, o raio da Terra vai ser aproximadamente 2h dividido pela tangente ao quadrado de θ. Ora, 2 vezes h é 1,7 metro. E a tangente ao quadrado de θ, bom, θ eu tenho aqui, ó, eu já tinha calculado, é 11,1 dividido por 24 vezes 3.600 vezes tudo isso, vezes 360 graus. Vamos então agora calcular. 2 vezes 1,7, 1,7 metros vezes. Veja que aqui eu tenho uma unidade de comprimento, o metro. Aqui eu tenho o grau, então tem que tomar cuidado aqui na calculadora para ver se ela não está em radianos, né, calculando as coisas em radianos. Mas aqui eu tenho o grau, a tangente de um ângulo é um número, tá? Ela não tem unidade, é adimensional. Então o meu resultado está consistente aqui, vai dar em metros, tá? Uma unidade de comprimento para o raio da Terra. 2 vezes 1,7 é 3,4. Agora aqui embaixo, olha só, eu vou só pegar um ângulo conhecido para a gente verificar se a calculadora está calculando o seno, o cosseno ou a tangente de ângulos em graus ou em radianos. Isso aí você pode fazer essa conferência sempre, que é uma boa para não errar aí exercício. O ângulo mais conhecido aí é o ângulo 30. O seno de 30 é meio, tá? Então, seno de 30 deu meio, então estou calculando aqui tudo em função de ângulos em graus, tá? Então posso manter aqui em graus. Se não, teria que transformar para radiano ou mudar a calculadora para calcular em radianos, tá bom? Então vamos lá, já tenho o numerador, vou agora calcular o meu denominador. 11,1 24 vezes 3.600, 11,1 dividido por tudo isso vezes 360 graus. 360 graus vezes isso dá um número bem pequeno, como era de se esperar, né? Em 11 segundos, praticamente, a Terra girou de um ângulo aí bem pequeno, aqui 4,62 vezes 10 a menos 2 graus, tá? Um ângulo aí bem pequeno mesmo, tá? Bom, agora eu tenho que calcular a tangente desse ângulo e elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu obtenho esse número aqui. E agora é dividir o numerador, 3,4, pelo denominador. Eu obtenho, então, 5, vamos ver, colocando em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 5,22 vezes 10 à sexta. 5,22 vezes 10 à sexta metros. É exatamente isso que eu obtive aqui. Isso aproximadamente, né? O R aqui vai ser aproximadamente, de qualquer forma, uma estimativa, mas o aproximadamente é porque eu fiz uma aproximação aqui, ó. Ignorei esse h ao quadrado. Essa é uma estimativa muito boa, porque o raio da Terra, se você der uma olhada ali no exercício 1 desse capítulo, um dos dados do exercício é que o raio da Terra é 6,37 vezes 10 à sexta metros. Então, eu errei aqui em cerca de, vamos fazer a conta, eu tenho esse valor aqui que eu encontrei, vou pegar 6,37 10 à sexta, eu tô com um número abaixo, né, dos 6,37,
até 5 vezes 10 a sexta. E quanto abaixo? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerca de 1,15 vezes 10 a sexta metros, ou 1,15 vezes 10 ao cubo quilômetros, ou 1.150, cerca de 1.200 quilômetros aí de diferença para o valor desse raio da Terra mesmo, né? Medido de uma forma um pouco mais precisa. Então é uma estimativa até relativamente boa. A gente errou aí uns 1.200 quilômetros só. Tá uma distância aí até de Brasília a São Paulo, vamos dizer, mais ou menos, né? Bom, é uma distância grande, mas relativamente ao raio da Terra, né? São ordens de grandeza aí bem diferentes. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. É um exercício bastante interessante, bastante característico aí do Halliday. Eu me lembro dele de quando eu fiz a graduação. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado aí bem didática a explicação. Um abraço e valeu!